Bom dia a todos e todas. Vamos dar início à reunião do nosso grupo de estudos. Quero agradecer aqui, então, a presença aí dos nossos participantes da nossa reunião. André Bindê, nosso professor André Bindê, o Alexandre Triquez, o José Orlando Schaefer, o João Emel, Irene Kulakowski e a Dinara Nascimento. Então, muito obrigado pela participação de todos. Vamos retomar as discussões que fizemos no sábado passado e também quero trazer aqui, então, algumas ideias novas a respeito de uma questão interessante que nós estávamos tratando na última reunião. Examinamos na última reunião verdades, certezas e crenças, e quem participou, então, do último encontro deve lembrar que eu apresentei uma questão que me parecia necessário que fosse distinguida, então, para levarmos adiante essa discussão, que era a natureza das crenças. Vocês lembram que, quando nós falamos das verdades humanas, nós examinamos uma situação pela qual as verdades, elas fazem parte do sistema de inteligência como as mediadoras das sensações do indivíduo. Toda vez que falamos, então, de verdades, quando alguém trata da verdade, o que está sendo tratado nesse tema é uma experiência que o indivíduo teve, então, das suas relações com a objetividade fenomênica. As nossas verdades são aqueles fatos que nós temos memórias de sensações. Ou seja, todos nós, quando produzimos as nossas verdades, se nós formos nos voltar a tratar das nossas verdades, nós vamos perceber que as nossas verdades foram constituídas por um fato que é possível, então, individualizar no mundo fenomênico, no mundo da natureza. Ou seja, a verdade é algo que foi visto, foi ouvido, olfatado, palatado, degustado. Ou seja, é verdade aquilo que nós nos lembramos das nossas experiências. Essa é uma das questões que precisa ser tratada de forma clara, porque ela, muitas vezes, por não percebermos da necessidade de identificarmos esta questão, nós acabamos confundindo as nossas verdades com as nossas crenças. E por que isso ocorre? Bom, se a verdade é resultado das minhas sensações, a verdade é produzida pelo organismo por meio de um processo que é químico, físico e que também, de certa forma, é racional. Ou seja, o indivíduo, numa determinada circunstância, ele recebe por meio das suas sensações um dado, ou seja, a natureza se imprime no organismo humano por meio das sensações. E o indivíduo, ao ser impresso por meio das sensações, o organismo humano imediatamente produz uma síntese desta impressão. Ou seja, a verdade, então, é o resultado de uma impressão produzida por meio das sensações que acaba, ao fim, produzindo também uma síntese dessa sensação. Então, toda vez que eu vou tratar das minhas verdades, eu vou fazer referência a algo que tem que foi impresso no meu organismo por meio das minhas sensações, é uma memória que eu tenho a respeito de algo. Essas são as nossas verdades. Bom, se o indivíduo compõe as suas verdades por meio das suas sensações, imediatamente nós vamos perceber que precisamos entender uma outra questão. A verdade é do indivíduo. Ou seja, o indivíduo que é impresso por meio das sensações, ele, ao produzir esta memória, que é a síntese dessa sensação, ele produz a sua verdade. E esta síntese é intransferível, ou seja, é impossível um indivíduo agora, de posse, então, desta síntese, transferi-la a um outro indivíduo.
Ou seja, para tratar de uma matéria, de algo que foi constituído por meio de uma verdade, será necessário que o outro indivíduo também, em situações diferentes, é óbvio, porque os indivíduos ocupam lugares diversos no espaço, mas em situação semelhante também tenha produzido uma matéria, uma verdade semelhante, para que elas possam, então, ser comparadas e depois utilizadas, eventualmente, no que nós vamos tratar hoje aqui, que é a questão da linguagem oral e escrita, que eu vou tratar logo a seguir. Então, essa é a primeira questão. Bom, se nós formos, então, agora verificar o que o ser humano faz com as suas verdades, nós vamos, então, agora precisar nos inserir no exame de uma outra questão, que são as crenças humanas. Antes de falar de crença humana, eu gostaria de dizer que toda vez que tratamos de algo racionalmente referenciado no mundo da natureza, nós precisamos, então, identificar neste tema que está sendo tratado, dois âmbitos que o sistema de inteligência humano utiliza. Primeiro, toda vez que tratamos de algo, ao tratar de algo, este algo é dotado de uma matéria e também de uma forma. As únicas questões que não precisam dar explicações a respeito das relações entre matéria e forma são as questões da metafísica pura, que é a matemática e a geometria pura. Então, retirando desse ambiente, então, a geometria pura e a matemática, todas as demais questões que a racionalidade humana trata, ela precisa prestar contas, então, da matéria daquilo que está sendo tratado e da forma da matéria daquilo que está sendo tratado. Ou seja, a questão racional precisa prestar contas, então, de como ela foi produzida nestas relações que o indivíduo estabelece com as suas verdades, que são as impressões e as sínteses. Ou seja, toda vez que o indivíduo entra em contato com o fenômeno da natureza, em qualquer um dos seus modos de apresentação, ou seja, nos 5 sentidos que este fenômeno, então, se comunica com o indivíduo, se imprime no indivíduo, toda vez, então, que algo ocorre, que depois vai ser utilizado num sistema de racionalidade, este algo tem uma matéria. Qual a matéria deste algo? Aquela parte deste algo que se comunicou com a inteligência humana por meio das sensações. Então, a matéria do tema a ser tratado sob o ponto de vista da racionalidade é a relação que o organismo humano estabelece entre as impressões e sínteses, ou seja, entre o fenômeno e a memória do fenômeno. Quando eu falo em fenômeno, eu falo da impressão. Quando eu falo da memória do fenômeno, eu estou falando da impressão, da síntese da impressão. Então, se nós formos, então, agora deixar de examinar unicamente as verdades humanas e passarmos, então, agora a examinar de que forma o ser humano pensa a respeito das suas verdades, nós vamos perceber, então, que quando nós pensamos a respeito das nossas verdades, que são individuais, que são das pessoas nas suas particularidades individuais, toda vez que se pensa a respeito de uma verdade, esta verdade, então, ela tem um apontador bivetorial. Este pensamento, este modo de tratar que é pensando sobre isso, então, esta competência humana é exercida da seguinte forma. Ela tem um vetor que aponta para a síntese, que foi produzida pela impressão, e um outro vetor que aponta para a sensação humana. Eu estou tratando desta forma hoje, porque eu prometi na reunião passada, devem estar lembrados, quando nós começamos a tratar desse assunto, sobre a necessidade de distinguirmos as crenças em 2 modos. Eu chego lá já. Eu só quero que prestem atenção nesta questão. Então, toda vez que pensamos sobre verdades, o pensamento, então, tem um apontador que se dirige para a síntese da impressão e um outro apontador que se dirige para a sensação humana. Ou seja, eu penso sobre as minhas verdades, então eu vou lembrar da impressão ou da memória, aquilo que foi impresso por meio do quê? De uma sensação. Então, é um pensamento absolutamente
primário, ele está, assim, na base do sistema de inteligência. Pensar sobre verdades é pensar sobre a impressão produzida pela sensação e a sensação. Bom, esta operação da inteligência humana, de pensar sobre a sensação e pensar sobre a síntese da sensação, então, é onde o indivíduo vai constituir-se enquanto organismo inteligente, racional, com as suas verdades. Nós somos o produto das nossas verdades. Nós somos o produto das nossas experiências. Aliás, Kant já disse isso lá na introdução da Crítica da Razão Pura, que tudo principia pelas sensações. Ou seja, que todas experiências, aliás, a expressão que ele usa, todo conhecimento principia pelas nossas experiências. Por que todo conhecimento principia pelas nossas experiências? Porque as nossas experiências constituem as nossas verdades. E as nossas verdades nos constituem. Então, nós somos as nossas verdades enquanto seres racionais. Só que o ser racional, agora, ele vai precisar produzir um outro sistema de inteligência. Ele agora precisa produzir um sistema de inteligência relacional, que é o momento, então, que estas sensações são colocadas em ordem. Ou seja, se o indivíduo, ele se reconhece pelas memórias das sensações, e como essas sensações, todas elas ocorrem no curso da sua existência, ou seja, o indivíduo não é uma totalidade que se constitui num único momento, o indivíduo é uma totalidade que se constitui em diferentes momentos das suas experiências no curso da sua vida, desde a concepção. Então, estas experiências, elas vão se acumulando porque elas são resultados de impressões do universo fenomênico, que o organismo, então, produz sínteses dessas impressões, e elas vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando. Chega um determinado momento que o indivíduo precisa colocar essas sensações em ordem. Por que ele precisa colocar essas sensações em ordem? Porque se ele é o resultado de um conjunto de experiências que remonta a toda a sua vida, ele precisa, pelo menos, identificar nesse sistema de inteligência um modo de colocar cronologicamente isso racionalmente em ordem. Ora, então, tem fatos que ocorreram ontem, tem outros que ocorreram na semana passada, tem outros que ocorreram há 10 anos, e tem outros que ocorreram lá no início da minha vida. E, portanto, para pensar sobre isso, eu preciso produzir um sistema de racionalidade que ordene esse conjunto de informações no tempo. Depois, quando eu volto novamente para essas memórias das sensações, eu percebo que, além delas terem sido produzidas em momentos diferentes no tempo, estas memórias também foram produzidas em diferentes espaços geográficos. Não foram num único local. Portanto, então, agora a racionalidade precisa voltar a produzir um modo pelo qual, além de colocar em ordem, então, cronologicamente, os fatos tais quais eles ocorreram, ela vai precisar distribuir geograficamente essas memórias dentro de um universo fenomênico, que é o nosso planeta, aquele que nós estamos, então, ocupando espaços distintos em diferentes momentos do curso da nossa existência. Então, ela coloca também em ordem no espaço, no tempo e no espaço. Pois bem, se eu tenho verdades, se eu ponho essas verdades no tempo, em ordem no tempo, e se eu ponho essas verdades em ordem no espaço, eu faço isso por meio do quê? Por meio de um sistema de racionalidade, de pensamentos. Eu agora, vocês percebam, quando eu trato das verdades, eu me dirijo diretamente às minhas sensações. Agora, quando eu trato das relações que eu produzi a partir das minhas verdades, agora eu não tenho mais condições de me dirigir diretamente às relações, porque de um determinado momento elas são caóticas, algumas memórias estão gravadas de forma muito tênue nesse conjunto de memórias, porque o transcurso do tempo acaba, de certa forma, fazendo com que elas não consigam mais ser acessadas racionalmente pelos indivíduos, mas na medida em que se coloca, então, racionalmente essas verdades em ordem, se produzem, então, as ideias a respeito das nossas verdades. E agora, quando se produzem, então, essas ideias a respeito das nossas verdades, nós estamos produzindo um novo tipo de racionalidade que estas relações vão resultar em novas sínteses. A noção de síntese para essa discussão, ela é muito importante.
ela é muito importante porque quando eu falo de síntese, eu estou falando de seguinte, olha, neste momento se produz uma nova memória. A síntese é uma nova memória. E vocês percebam que quando eu falo que eu tenho as memórias das sensações, eu estou tratando das verdades e, portanto, as verdades são memórias de sensações. Por isso que há uma relação bivetorial. O pensamento se dirige, então, para a síntese e imediatamente para a sensação. Portanto, temos uma verdade. Quando nós vamos agora tratar das relações que nós produzimos com as verdades, a situação é diferente. Esta ideia, que pode ser representada pela linguagem, e agora eu introduzo, então, a linguagem, que é o tema da pauta de hoje, para podermos, então, levar adiante essa questão. Quando eu trato, então, dessas ideias, e eu faço uso, então, de uma linguagem oral ou escrita, não necessariamente é preciso dessa linguagem oral ou escrita para tratar desse tema, mas como ele facilita, eu vou introduzir aqui agora a linguagem. Então, a linguagem tem, em si mesmo, ela tem matéria e tem forma. A ideia, no caso, ela teria, a matéria seria a síntese, mas a linguagem tem matéria e forma. Ela é uma expressão fonética ou ela é uma expressão gráfica? E como eu produzo essa ideia, então, agora, a respeito da ordem das minhas sensações? Eu vou estabelecer, então, ela continua sendo bivetorial. Ela tem um apontador agora que ela vai apontar para a memória da sensação, para a síntese da sensação, e ela tem um outro apontador agora que vai apontar para as relações das memórias das sensações. Prestem atenção. Quando eu falo de verdade, os apontadores, um aponta para a síntese da sensação e para a sensação. Isso é verdade. Quando eu trato agora da memória das relações, que são as nossas crenças, eu vou estabelecer, então, um apontador aponta para a síntese da sensação, não para a sensação, para a síntese da sensação, e o outro apontador aponta para a relação que eu produzi a partir das memórias das sensações. Ou seja, do critério organizativo que colocou essa memória em ordem, no tempo ou no espaço. Vocês percebam que, num primeiro momento, nas verdades, um apontador aponta para a sensação. Os dois estão apontados para uma síntese. Mas, na verdade, ele aponta para a sensação. E, na crença, ele aponta para a relação produzida sobre a memória da sensação. Então, aqui, então, agora nós vamos distinguir, nessa nossa discussão, desculpem, nós vamos distinguir agora, quando formos tratar dessa questão, na crença, que é um novo tipo agora de ideia utilizado pelo indivíduo para produzir o sistema de inteligência. Quando eu trato deste assunto, então agora eu tenho um apontador apontado para a síntese da sensação e um outro apontador apontado para a relação produzida a partir das sínteses das sensações. E ao fazer isso, este processo de relacionamento, que vai permitir, então, apontar essa relação, um para a síntese da sensação e outro para a relação entre as sensações que produzem, então, a crença a respeito da sensação, nós vamos, então, ter agora, o organismo humano vai produzir uma nova síntese. Uma nova síntese. Vocês percebam que eu tenho uma síntese da sensação e eu agora tenho uma síntese da relação produzida entre as sensações. Então, são dois momentos do sistema de inteligência. Um apontado para o mundo da natureza, pelas relações diretas que o mundo da natureza produziu no organismo humano, que produziu uma matéria, que é a síntese da sensação, e outra apontado agora para um sistema de relacionamentos que os indivíduos constroem para pensar a respeito das suas sensações. Então, nós poderíamos dizer que no sistema de inteligência humano, nós podemos falar, então, das verdades humanas e nós podemos falar das crenças humanas. E por que agora eu não posso mais tratar por conta de verdade quando eu falo das relações? Qual o motivo? Porque quando eu falo agora de um sistema de inteligência que está relacionado com uma memória, e depois com uma relação entre as memórias, que vai produzir uma memória das memórias das relações entre memórias.
Ou seja, se nas verdades eu tenho uma memória de memória, na crença eu tenho uma memória de relação entre memória da memória. Parece um pouco difícil pensar sobre isso. As verdades são pensamentos que estão relacionados entre sensação e síntese da sensação. Esta memória, então, já é uma nova síntese. Ela é uma racionalização de algo que está no corpo, no organismo humano, gravado no organismo humano, por meio do corpo humano, que são as sensações humanas. Quando eu vou agora produzir relações a partir destas memórias, ou seja, quando as memórias são colocadas em ordem no tempo e no espaço, são relacionadas entre si, e ao fazer estas relações, eu produzo uma nova síntese dessas relações. Esta síntese das relações, agora, ela tem uma característica distinta. Ela apenas agora estabeleceu ela é uma ideia produzida a partir de uma relação que não tem mais, no final dessa cadeia, uma sensação, mas apenas a memória de uma sensação. E, portanto, quando nós tratamos das memórias das sensações e produzimos um sistema de racionalidade a partir das memórias das sensações, nós estamos produzindo um sistema de crenças. Por quê? Porque se as relações produzidas a partir das memórias das sensações, elas vão estar sempre dependentes de expectativas que nós produzimos, que, relacionando desta forma, nós podemos aguardar um determinado momento, em determinado local, em determinado tempo, nós podemos aguardar e vamos encontrar novamente a mesma experiência que fazia parte das nossas verdades. Nós estamos tratando, então, agora de uma expectativa. Uma expectativa é uma crença produzida pelo indivíduo de que, a partir daquilo que ele pensou a respeito das suas sensações, ele está autorizado agora a se voltar para o mundo da natureza e aguardar novamente algo que vai corresponder àquelas experiências que ele acumulou no curso da sua existência. Portanto, é uma crença fundada nas verdades humanas. Então, todos os indivíduos produzem sistemas de crenças que são os sistemas que permitem a esses indivíduos construir um mundo da sua existência. Quando nós pensamos sobre nós, em verdade nós estamos pensando sobre as memórias das nossas sensações. Porque nós somos a memória das nossas sensações. Essas memórias das nossas sensações é que nos constituem enquanto seres humanos racionais. Porque nós temos a competência de pensar sobre isso. E quando nós voltamos para as memórias das nossas sensações, que nós colocamos elas em ordem, nós produzimos agora um sistema de crenças. E ao produzir um sistema de crenças, nós produzimos junto um mundo da nossa racionalidade, que é o mundo das nossas expectativas. Por exemplo, todos nós estamos aqui reunidos hoje porque no decorrer dos últimos dias nós produzimos uma crença de que nos encontraríamos aqui a partir de certas considerações das experiências que tivemos, das reuniões anteriores, e daquilo que tratamos entre todos nós a respeito daquilo que aconteceria. Alguns não estão aqui. Ou seja, embora esperássemos que todos os integrantes do grupo estivessem reunidos neste momento, porque trataríamos desse assunto, a crença não era absolutamente... a expectativa criada por meio dessa crença não era absolutamente correto. Por quê? Porque alguns não compareceram. Então, crenças são sistema de ideias, e ao produzir sistema de ideias, nós produzimos um mundo que é o mundo das nossas crenças, o mundo em que nós vivemos e nos inserimos nesse mundo. Então, quando pensamos sobre o mundo, nós pensamos sobre o mundo das nossas crenças e das nossas verdades. Nós somos produtos, então, de verdades, e depois, quando nos tornamos racionais, nós somos produtos das nossas verdades e das nossas crenças. E as nossas crenças são as nossas experiências que nós estabelecemos no mundo da natureza, as memórias das relações sobre as nossas experiências no mundo da natureza. E quando nós tratamos desse assunto, então agora eu gostaria de introduzir um outro tema que podemos tratar na próxima reunião. Acredito que não seja mais necessário retomar novamente essa questão de verdades e crenças, que eu retomei exatamente por conversar com algumas pessoas que participaram da reunião passada. Eu creio que talvez fosse necessário retomar de certa forma, mas é o que eu quero dizer para vocês, que nas crenças agora nós podemos falar
de duas espécies de crenças. Nós podemos falar de crenças fundadas e nós podemos falar de crenças infundadas. Quais são as crenças fundadas? A crença fundada é aquela crença que ela foi produzida a partir de uma relação das memórias das sensações. Então, eu tenho uma crença fundada, porque quando eu tratar desta crença, quando eu for cobrado, eu tiver que dar explicações a respeito dessa crença, ao tratar desta crença, eu vou apresentar, que é a crença científica, né? A ciência se organiza dessa forma, eu vou apresentar, então, para os que me indagarem sobre isso, uma relação nesta crença entre uma memória de sensação, minha ou de qualquer outro indivíduo que vier tentar passar pelas mesmas experiências. Então, eu tenho a crença fundada. Como estas relações entre as memórias das sensações e as que resultam em novas sínteses dessas memórias, agora nós podemos falar de crenças infundadas. Por quê? Porque se o indivíduo tem suas verdades e as suas crenças, as verdades são as memórias das sensações e as crenças são as expectativas que ele produziu a partir das memórias das sensações, as crenças infundadas agora ela só trabalha com as expectativas. Ela dispensa o indivíduo de prestar conta sobre a matéria da sensação. E agora, então, estabelecendo relações apenas entre expectativas, é possível produzir novas sínteses que agora não são mais crenças fundadas, mas crenças infundadas. Por que elas são infundadas? Porque quando você cobrar delas explicações sobre a matéria desta crença, a relação com a síntese da sensação, esta pessoa não vai conseguir prestar contas disso. Porque a crença infundada não tem relação com a matéria da sensação. Ela apenas tem relações com as expectativas produzidas com as relações entre expectativas. Portanto, elas são infundadas. Então, nós poderíamos dizer que nós temos, no sistema de inteligência humana, nós temos as verdades. Depois, no sistema de ideias humanas, nós temos, então, as ideias puras, que são as ideias metafísicas puras. Nós temos as ideias empíricas, que são aquelas que apresentam relações com memórias de sensações, com as sínteses. E nós temos as crenças puras, que são aquelas que estabelecem relações apenas com expectativas. São destituídas de matérias de sensações. Elas têm as experiências, elas fazem uso das experiências humanas, mas elas constroem expectativas puras, que são normalmente os sistemas racionais utilizados pelos sistemas religiosos, né? Então, para concluir, eu gostaria de dizer que na próxima reunião, quem quiser efetivamente assim participar de modo que a gente possa seguir adiante, eu gostaria de estabelecer as relações entre matéria e forma na linguagem. Porque qual é o papel da linguagem nesse sistema de inteligência? É substituir, no âmbito do sistema de ideias, um modo pelo qual ela possa ser utilizada entre diferentes indivíduos para estabelecer a comunicação intersubjetiva. E a linguagem também tem matéria, e a linguagem também tem forma. E a linguagem tem matéria e forma, e ela se relaciona, então, com crenças puras, com crenças empíricas, e também se relaciona com verdades. E este tema eu tenho a mais absoluta certeza que pode render uma discussão bem interessante na nossa próxima reunião. Mas, para introduzir, desculpe, já falei demais, o André já me recomendou várias vezes, Paulo, quem sabe faz uma introdução mais curta, mas eu tenho insistido em falar muito, me desculpe. Paulo, eu estava pensando uma coisa aqui enquanto eu ouvia, que é a possibilidade de manipular a memória. Desculpe, André, o teu som não está, eu não estou te ouvindo bem. Fala mais perto. Está falhando bastante, bastante. Bem, o que eu estava pensando enquanto eu ouvia é a questão de você manipular essas memórias. Por exemplo, eu lembrei da psicologia, né? Tu faz uma análise do teu passado. Tá vendo?
André, eu acredito que eu entendi a pergunta, ela falhou bastante. Quando você diz assim, de que forma nós vamos tratar das nossas memórias, das nossas sensações, ou seja, do nosso passado, né? Então, isso é uma tentativa de reconstrução das nossas verdades. Qual é o grande problema que a psicanálise já descobriu e tenta tratar? Os traumas humanos. Não, André, não está funcionando o teu áudio. Não está funcionando. Os traumas humanos, o que são os traumas humanos? Os traumas humanos é quando o indivíduo, ao se voltar para suas verdades, ele encontra um conjunto de dados gravado no seu organismo que a sua racionalidade não conseguiu compreender. Então, a falta de ordem nas verdades causam uma perturbação no sistema de sentidos que nós chamamos de trauma. Por quê? Porque como o indivíduo utiliza simultaneamente as suas experiências, ou seja, suas verdades, um sistema de inteligência focado nos sentidos, e o indivíduo também utiliza um sistema de inteligência racional, que é um sistema de expectativas, no sistema de expectativas ele vai encontrar nas suas verdades algo que não está em ordem. E aí cria uma perturbação racional, ou seja, o indivíduo tenta pensar sobre algo que ele não consegue entender. Por quê? Porque nas suas relações entre as suas verdades e as suas crenças, há um elemento de perturbação que é a falta de ordem nas verdades. Essa é a razão pela qual introduzir nesse debate, ele traz um preconceito que as pessoas não conseguem compreender e foi construído ao longo do tempo, precisa ser corrigido esse preconceito. Essa é a importância de nós tratarmos do tema da espiritualidade. Porque, na verdade, quando falamos de espiritualidade, nós estamos falando desse ambiente das nossas verdades, das nossas sensações. Ou seja, quando o indivíduo põe em ordem as suas sensações, ele desenvolve sua espiritualidade. Porque ordenar as sensações não é uma tarefa fácil. Porque é um momento de constituição da racionalidade. Ou seja, na medida que eu produzo a minha racionalidade, essa racionalidade ela tem que estar em concordância com as minhas experiências, com as minhas sensações. Porque o indivíduo se torna esquizofrênico. Você imagina você sentir algo e pensar outra coisa completamente diferente. Isso gera uma perturbação racional terrível, né? Que, aliás, é o grande problema humano da atualidade. É o descaso que a educação humana dá com a formação da espiritualidade, que tem lá na principia, no primeiro momento do nascimento do indivíduo. Por isso, a importância das relações de afeto na educação humana. Profundo afeto. Porque o afeto ele é o sistema ordenador das experiências, da racionalidade, e, portanto, vai constituir um sistema de verdades. E o afeto humano, né? De dois ou mais indivíduos na sociedade, porque daí o indivíduo constitui um sistema de racionalidade orientado pelo outro. Produz um ser humano extraordinário. Penso que é um tema extremamente interessante examinar isso, mas obviamente que não é da nossa pauta, e nem dá para trazer essa discussão, porque acaba nos voltando para problemas aí. Mas, tá melhor o microfone agora? Tá. O que eu queria falar era o seguinte, de que se tu pode manipular a memória, então tu não pode trazer ela com uma ideia de verdade, né? Então tu está trabalhando a memória com uma ideia de crença. Na manipulação, sim. Sim. As sociedades antigas descobriram perfeitamente isso. De que forma você produz um sistema de um comportamento humano, fazendo uso, então, dessas aptidões humanas, os rituais. O ritual é uma forma de você introduzir no indivíduo memórias, né, que não estão mais orientadas pelo mundo da natureza, mas o ritual serve de memória. É ele que vai coordenar as relações e as ações humanas, né? Mas você pode, por exemplo, tem técnicas psicológicas, isso é empregado já há muito tempo, inclusive já foi empregado até de forma militarmente, né? De você programar indivíduos com falsas memórias que fazem eles adotarem determinados comportamentos. Você dá um comando, por exemplo, com uma instrução que às vezes nem é percebido pelos outros, e o indivíduo passa a agir a partir daquilo ali. Ou seja, você não é falsa memória, você introduz uma memória com um sistema de relacionamentos com ações humanas que estão vinculados ao ritual ou ao modo assim, de introdução dessa relação. Aliás, é o adestramento, né? O adestramento, funciona muito bem com os animais. Os animais, e o ser humano é um animal. Nós temos que... Aliás, eu tenho uma placa, eu gosto de pensar muito sobre isso, uma época, o André conheceu,
nós tínhamos ali uma trilha peripatética, né, André? Várias placas serviam para provocar o pensar. E eu, agora, depois de muito tempo, eu introduzi uma outra placa, em que eu tenho meu cachorro, que se chama Lobo, né? Então tem a frase de Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, e eu tratei de forma diferente, o lobo é o homem do lobo. Por quê? Porque se todo homem tem um lado animal, todo animal tem um lado homem. Então, nós não podemos distinguir isso. Todo o sistema filosófico precisa compreender isso como um ponto de partida do homem animal. Porque o homem animal, ele é o mesmo, como qualquer outro animal. O homem racional, não. O homem racional agora é um homem que passa a manipular memórias. Ou seja, nós nos tornamos racionais na medida em que nós adquirimos a capacidade de tratar com as nossas memórias, manipular memórias. Porque o homem é o único animal que crê. Se um cachorro passasse a crer, ele se tornaria homem. Por que eu digo isso? Porque crer é estabelecer relações entre memórias de ideias. Não mais memórias de sensações. Porque as memórias das sensações, é bem provável que os animais também as tenham, tanto que eles se comportam de forma... Depois que eles aprendem certas questões, eles agem de acordo com as suas memórias. O que ele não tem é a capacidade de produzir memórias de memórias. Se ele produzisse memórias de memórias, ele passaria a crer, e a partir do momento que ele passa a crer, ele passa a ser homem. O homem é um animal que crê. Isso é o que diferencia o homem animal dos animais da natureza. Portanto, se nós formos examinar o sistema de inteligência do ser humano, nós precisamos nos voltar para a investigação dos processos físicos, químicos e lógicos, né, que são utilizados na constituição das crenças humanas. As crenças humanas é o que vai permitir ao indivíduo produzir. Todas as instituições vai produzir uma moral, vai produzir embora a ética esteja vinculada ao sistema de sentidos, ele tem relações racionais, a ética tem relações racionais. Ele vai produzir, então, uma moral, vai produzir uma ética, vai produzir uma lógica e vai produzir uma estética, né, meu amigo Sávio Rosa, professor Sávio Rosa. Aliás, professores aqui, né, João Emil, nosso grande professor João Emil, professor André, professor Alexandre, eu não sei se o Fernando Saikoski é professor também, mas creio que sim, com essa cultura toda, certamente. Irene já foi professora também. Então, quando nós constituímos um sistema, quando vamos tratar, por exemplo, do sistema de inteligência racional, é um sistema agora que tem condições de produzir uma racionalidade orientada pelo acervo das memórias das sensações. E ao produzir esse sistema de memórias, ele pode produzir uma estética, uma definição racional do gosto. São as relações que se estabelecem entre as sensações, estabelecendo critérios de conformidade, né? Então, esses critérios de conformidade entre as relações do gosto, das sensações, eles vão constituir uma estética. Essas mesmas relações de conformidade, quando elas forem tratar das relações do espaço e do tempo, elas vão estabelecer, então, uma lógica, né? Uma lógica de racionalidade, ela precisa prestar conta nas orientações espaciais e no tempo, né? Quando nós vamos estabelecer agora uma ética, esse sistema de relações vai ditar, então, as ações humanas, de como eu devo me comportar com os outros indivíduos, com a natureza e com o planeta em que eu vivo. A ética não é só interhumana, ela é com o outro, com o planeta, com a natureza que constitui o ser humano. Então, isso é uma ética. E a moral agora são as crenças, as puras e impuras e todas elas, o indivíduo. Esse é o grande problema da sociedade civilizada. Nós acabamos dispensando, né, tal qual nós conhecemos hoje, né, nós acabamos dispensando esse acervo das nossas sensações para nos dedicarmos unicamente a um sistema de ideias. Aliás, eu quero dizer para vocês, as 2 primeiras páginas, eu não li a obra toda e, portanto, não tenho autoridade nenhuma para falar sobre ela, mas eu li as 2 primeiras páginas, né, na Investigações acerca do Entendimento Humano, de David Hume. E ele, quando ele inicia a obra, ele me chamou muita atenção quando ele fala sobre uma questão do empirismo, que ele dizia o seguinte, que o empirismo estava numa encruzilhada, ele precisava agora... A filosofia da época dele, isso em 1848, se não me falha a memória, a filosofia da sua época se encontrava numa encruzilhada. Ele chamava de ciência
da natureza humana, ou filosofia moral, dizia ele. A filosofia moral, a ciência da natureza humana, tem que resolver um dilema. Porque havia, segundo ele, dois caminhos, dois percursos, não seria caminho, a ser seguido pela filosofia moral ou a ciência da natureza humana. Uma que se voltava, então, para o indivíduo, que selecionava, organizava as coisas a partir de critérios de gosto e das suas sensações, né? Querendo umas, perseguindo umas, dispensando outras, né? Portanto, um indivíduo, e que todo esse sistema de inteligência, então, buscava desenvolver as virtudes humanas e combater os vícios humanos, que ele, David Hume, aponta, então, como um dos caminhos que se apresentava na época, e outro, segundo ele, que era uma filosofia que estava muito mais preocupada apenas em formar o entendimento humano. E é muito interessante a crítica que ele faz. Tudo é objeto de crítica, especulação, dizia ele, né? E o filósofo não se cansa, né, de provocar os outros a tentar aceitar as suas ideias. Ou seja, então, a filosofia ela tem dois caminhos. Mas eu acho que essa dicotomia que ele apontava nessa época precisa ser rompida, ela precisa voltar a ser uma só. E a filosofia ela precisa voltar a dar explicações a respeito do indivíduo e o modo pelo qual ele trata com esse universo que constitui o indivíduo, que são o universo das suas sensações e das suas memórias de sensações, que, portanto, produzem sínteses, que vai servir de matéria-prima para o indivíduo produzir agora as suas crenças, ou seja, as suas expectativas a respeito dos demais indivíduos e do mundo em que ele vive, mas também vai permitir que esses indivíduos, e alguns indivíduos, possam fazer uso desse material todo para criar um sistema especulativo puro, para te abduzir para esse sistema especulativo puro, para te levar, ao invés de você viver no mundo da natureza, você viver no mundo de sonhos, e que você apenas não tem mais absolutamente nenhuma conexão com o mundo natural onde você vive, mas apenas com o mundo que você projetou e que você espera que se realize um dia, né? E que, na verdade, são crenças puras. Então, a filosofia precisa voltar, e a filosofia de escola, e aí eu culpo a academia, porque a filosofia de escola, por se voltar muito mais aos interesses que são próprios dos seres humanos, de sobrevivência, de tentar resolver os problemas que afetam a nossa existência enquanto seres humanos, ela acabou produzindo um sistema muito cômodo, ou seja, não, eu jogo o mundo fora, jogo o homem fora, porque o homem, toda vez que ele é introduzido em qualquer debate que diga respeito a qualquer tema, seja da ética, da estética, até da lógica, né? Você vai encontrar algumas ideias malucas aí no âmbito da lógica. Toda vez que eu coloco o homem nesse meio, ele bagunça com todo o meu sistema. Portanto, eu vou jogar o homem fora e vou trabalhar com um sistema especulativo puro. Então, produz um sistema de racionalidade orientado unicamente por crenças puras e crenças impuras, e deixo o homem fora desse ambiente, porque agora eu tenho, então, um sistema filosófico que resolve boa parte dos problemas que eu, como filósofo, tenho para resolver, e pronto, está resolvido o problema da filosofia. Só que longe disso, a filosofia hoje está passando por uma crise terrível, e eu acho que a solução da filosofia passa necessariamente por entendermos o mundo em que vivemos, e entendermos as nossas ideias sobre o mundo que vivemos. Então, as ciências da natureza está tentando resolver essa primeira parte. Aí, as ciências da natureza, os ganhos são extraordinários todos os dias. Agora, as ciências humanas, cada vez mais, elas se apresentam assim como um projeto que a academia fracassou completamente. Tanto que as pessoas hoje estão completamente enlouquecidas, porque elas não conseguem mais distinguir nesse sistema de ideias que elas têm a respeito delas e do mundo em que vivem, aquilo que é real e aquilo que elas imaginaram. E por se inserirem nesse universo de crença pura, né, as suas expectativas não são realizadas, passam a agir absolutamente de forma enlouquecida, esse é o termo. O mundo humano passa a ser um mundo de pessoas que elas estão completamente desconectadas com o mundo da natureza e com o mundo da própria existência. E você produz um indivíduo que não recebe afeto, que é produzido por máquinas, né? São verdadeiros sistemas de produção em série de seres humanos hoje. O pessoal já nem nasce mais naturalmente, é arrancada para fora da mulher, né, por meio de processos cirúrgicos, né? Introduzido em produção em série. Esse indivíduo, como não tem mais relações com os demais indivíduos, como não tem mais afeto como um sistema constitutivo da sua personalidade,
vocês imaginem que indivíduo maluco e louco é possível produzir num sistema humano como esse, né? Então, eu acho que a filosofia tem que prestar contas disso. E aí nós precisamos voltar ao começo. Eu acho que 1848 é um bom ponto de partida. Acho que David Hume faz um alerta bem interessante e pertinente. Embora David Hume, Immanuel Kant, René Descartes, todos os filósofos praticamente, ou alguns por terem sido interditados diretamente, né, pelo período aí da Inquisição, de tratarem da distinção entre ciência e conhecimento, outros foram interditados porque o sistema acadêmico montado, a escola que se manteve prevalecendo na filosofia durante todo esse tempo, a escolástica, né, impediu que eles percebessem da necessidade. Nós precisamos voltar a um ponto de partida do sistema filosófico, que é entender a necessidade de distinguir ciência, que são as nossas ideias, de conhecimento, que são as nossas sensações, as nossas verdades. Conhecimento é tratar das relações do homem com o mundo da natureza. Ciência é tratar das relações do homem com o seu sistema de ideias. Então, ciência e conhecimento é um ponto de partida. Por isso que eu insisto muito sempre quando trato desse assunto nas nossas reuniões. E não é fácil. Asseguro que não é fácil, porque a educação que nós recebemos nos deformou. Ela nos abduziu. Ela nos sequestrou do mundo da natureza e nos colocou num mundo completamente inventado. E é difícil se libertar desse mundo. Porque quando ela fez isso, ela cortou as nossas conexões com o mundo da natureza. No sistema de ideias, o processo civilizatório é um processo em que o homem corta todas as suas relações com o mundo da natureza ao constituir o sistema de ideias. Então, esse é o problema. E nós precisamos voltar a construir essa ponte. E essa ponte não é algo puramente racional, ela é orgânica, ou seja, eu construo na medida em que eu me volto a pensar sobre isso. Pensar as relações que a inteligência humana utiliza, ela produz sínteses. Estas sínteses são pontes que o organismo produz com o seu sistema de inteligência. Então, distinguir conhecimento e ciência é construir essa ponte, não depende só de pensar, precisa fazer exercícios. A palavra, João Emil, Fernando. Fernando, queremos ouvi-lo, Fernando Saikoski. Bom dia a todos. É tão bom ouvi-lo. Agradeço a possibilidade de poder ouvi-lo, Paulo, para colocar tão bem esse assunto. Deixou algumas dúvidas, mas à medida em que eu vou procurando ter mais conhecimento sobre o assunto, que eu não domino muito, o João estava falando de adestramento, e você falou do seu cão lá, e eu fiquei pensando, eu tenho uma visão diferente, eu acho que os cachorros, o meu pelo menos aqui, ele adestrou a gente, porque ele é mais inteligente, eu acho que nós mesmos, porque ele não trabalha, ele não faz nada, e ele vive tudo em função da gente, nós todos amamos ele, já tem 16 anos e está vivendo aqui. Mas os animais têm essa possibilidade, sim, de racionalizar os sentidos. Eu acho que isso sim, como você falou, e não as ideias, né? Essa soma de ideias que vem das nossas próprias crenças, né? Eu não tenho muito a abordar sobre o assunto, e eu fiquei muito feliz em poder contar com a sua exposição, né? Porque é um assunto que eu ainda não domino muito, né? Mas que eu, à medida do possível, tenho trabalhado bastante em outros assuntos, em outras partes aí, porque eu estou com umas lava-jato na cabeça e estou quase louco, mas possivelmente nos próximos encontros eu terei a possibilidade de contribuir mais com a discussão. Vamos ouvir o João agora. Obrigado, Fernando. Fernando é sensacional. Mas, Paulo, assim, a crença... eu me lembro uma época que eu conversava muito com meu pai, ele dizia que o animal, né, o cachorro, ele não precisa ter crença para sobreviver.
E ele adora o dono dele, porque o dono dele alcança a comida para ele, né? Ele pressupõe que aquele é o fornecedor do alimento que mantém a vida dele. Então, é uma adoração em função de uma gratidão, lógico. Então ele não cria deuses, ele não que de fato é essa crença aí que tu está se referindo. Então eu consegui, assim, eu acho que foi muito interessante a exposição no sentido de dividir, né, de separar a verdade da crença, né? E depois a crença passa a dominar a verdade, né? Ela passa a ter uma Perfeito. influência sobre a verdade. A pessoa não acredita mais na verdade dela, ela acredita na crença, né? E aí ela passa a seguir, adestrado pela crença, ela passa a seguir como um comboio, assim, né? Ela vai sendo levada, assim. E quanto menos a pessoa entende acerca das suas verdades, menos, eu diria assim, menos uma questão teórica interna que ela não conhece muito bem, ela é mais suscetível a ser levado pela crença, né? Por isso que as igrejas elas atingem muito a parte mais humilde e às vezes um pouco mais ignorante em termos de conhecimento, né? Que é mais fácil adestrar, né? Então é um conjunto de pessoas que inclusive fica fornecendo dinheiro, né? Dando dízimo, dando dízimo. E eles fazem uma liturgia tão bem feita que aquilo se repete, se repete, se repete, que a crença fica muito mais forte do que a verdade, né? E aí depois nós temos que evoluir para a questão da certeza, né? Que colocou que a certeza é universal. E nesse sentido eu queria entender um pouco melhor isso. Por que que a certeza é universal? A verdade é individual, a crença é coletiva e a certeza é universal. Esse terceiro item é que eu não consegui entender bem ainda. João, assim, bem rapidinho, é que, na verdade, quando o ser humano pensa matematicamente, todos os indivíduos, se forem pensar sobre as grandezas matemáticas, em qualquer parte do mundo vão chegar aos mesmos resultados. Por isso que ela é universal. Se as pessoas forem refletir a respeito do espaço, Ela né, não depende da matéria, né? Não seria mais vinculada a isso? ela não, A ela é certeza não um, depende da matéria, que seria de uma sensação, né? Seria a verdade e a crença tem relação com sensações. A certeza eu posso trabalhar ela fora. exato, exatamente. Se nós formos tratar da questão das certezas, nós vamos perceber que todas as pessoas que forem pensar sobre as relações matemáticas, elas vão chegar aos mesmos resultados. Se todas pensarem sobre as relações da geometria, elas chegam aos mesmos resultados. Por isso que as certezas são universais, porque todos os seres humanos, ao pensarem sobre essas questões, vão chegar, salvo, obviamente, né? Se elas não souberem matemática nem geometria. Mas se ela for produzir uma ciência nessa área, que ela for rigorosa, ela vai chegar aos mesmos resultados. Então, essa é a razão. Já as crenças são coletivas, por quê? Porque elas dependem do ambiente em que o indivíduo existe. A crença, ela se constitui no ambiente coletivo dos indivíduos. Portanto, já as verdades são individuais, ou seja, não existe possibilidade dos indivíduos compartilharem verdades. Cada um tem as suas verdades, você volta para as suas verdades e até podem identificar as mesmas verdades, mas cada indivíduo produz a sua verdade. E vocês percebam que os sistemas religiosos, eles quando falam em crenças, eles falam em verdades. Por isso que eles não permitem, as religiões jamais permitiram fazer distinção entre crença e verdade, porque quando eles introduzem algumas crenças, eles introduzem na categoria da verdade, que é o que guia o ser humano. A alucinação seria um descolamento da verdade? A alucinação é uma relação que o indivíduo estabelece unicamente entre ele e as suas ideias, né? Ele não tem mais um mundo real, é um mundo produzido unicamente a partir das ideias. Então ele está alucinado, né? Tanto que não é possível dialogar com o alucinado, porque como ele se relaciona unicamente com as suas ideias, você não consegue se introduzir nesse ambiente, a não ser que se alucine também, né? Aí os dois alucinados, não sei exatamente como é que estabeleceriam relações, mas eles estariam os dois tratando unicamente com o ambiente de ideias, né? Bem interessante essa questão. Tá sem microfone, João. É um papo de bêbado, né? É,
Exatamente. Não, examinar essa questão da inteligência humana é um tema extremamente interessante, exatamente porque ele põe em ordem esta parte que o ser humano utiliza, que é a capacidade racional, e que, no entanto, ele normalmente não se volta para essa competência. Ou seja, a racionalidade humana, embora existindo, o indivíduo acaba desprezando, porque, olha, é que nem se eu fosse precisar pensar racionalmente de como um automóvel funciona para poder dirigir ele. Não, eu entro no automóvel, faço algumas experiências e saio dirigindo, né? Então é muito mais fácil você sair dirigindo do que você racionalmente explicar como se dirige um automóvel, né? Então a inteligência humana é a ciência. Toda vez que você trata da inteligência humana, você está tratando de uma ciência. E essa ciência ela precisa de uma certa ordem. De que forma essa ciência precisa de uma ordem? Ela precisa estabelecer relações que ela ou se comunicam com o mundo da natureza, então você tem uma ciência fundada, né? Ou ela não se comunica com o mundo da natureza e você tem uma crença infundada. Então, por isso que eu penso que, para nós pormos em ordem, eu acho que esse é um assunto novo que nós introduzimos na discussão do grupo hoje, que até então eu não fazia essa distinção entre verdade, crença, né, e certeza. Então, eu acho que nós podemos dizer verdade, crença fundada e crença infundada. A crença fundada seria a parte da metafísica empírica, né? E a crença infundada seria uma parte da metafísica pura, mas orientada por sensações, né? Ela não seria totalmente pura, então ela seria então uma ciência empírica infundada. Uma ciência empírica fundada e uma ciência empírica infundada. Acho que se nós tratarmos dessa forma, ganhamos um pouco de ordem. Então, nós poderíamos dizer então que o sistema de inteligência, para poder pôr ele em ordem, nós precisaríamos então tratar desse sistema de inteligência da seguinte forma: o ser humano então ele tem no seu sistema de inteligência verdades, crenças fundadas, crenças infundadas e certezas. Eu acho que, né, desse modo, ele completa bem essa explicação. Mas eu gostaria, assim, só de dizer para os amigos, eu vou me aventurar hoje, eu deixei para o último minuto exatamente porque esse assunto não dá ainda para ser discutido, mas nesse sistema de racionalidade que nós começamos a tratar no grupo de estudos lá, em 2006, o André, um dos fundadores do grupo de estudos, deve estar lembrado, que então, faz 14 anos, né? Durante esses 14 anos, nós nunca tratamos nas nossas reuniões sobre o papel do sonho. Eu creio que encontrei um modo de expor o papel do sonho no sistema de inteligência. Eu estou encantado. E não é nenhuma maluquice minha, não é alucinação, viu, João? 14 anos pensando, e essa semana, pela primeira vez, tive um insight, e eu comecei a tratar, meu Deus do céu, como esse assunto ganhou ordem. Então, eu vou tentar tratar numa das próximas reuniões sobre a questão do sonho no sistema de inteligência.